Oi, pessoal do oitavo ano. Estamos de volta aqui para dar continuidade às nossas aulas em EAD. Tá? Hoje a gente vai finalizar o capítulo que a gente começou quando eu estava em aula, que é o capítulo 4, A Grande Sociedade Global. Não sei se lembram que a gente viu até através de slides. Mas antes vamos recuperar um pouco, foi que a gente viu. Primeiro a gente viu globalização, como eu já falei semana passada. Globalização é integração entre os países, né? Isso foi o que a gente viu. Vimos o clipezinho do Michael Jackson da música Black or White, branco e preto, né? Vimos a origem da globalização, que foi a partir das grandes navegações, o imperialismo no mundo, que é a globalização, quer dizer, os países maiores se aproveitando dos países menores, né? Utilizando mão de obra. Vimos a bipolaridade do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, que é a chamada Guerra Fria. De um lado estava os Estados Unidos, de outro lado estava a União Soviética. Vimos a queda do bloco socialista quando acabou a União Soviética, em 1991, né? Com o fim da União Soviética, o socialismo também caiu, apesar de existir em alguns países do mundo, como exemplo Cuba. Mas quando fala em fim do socialismo, a gente fala com o fim da União Soviética, que vocês vão estudar ano que vem no nono ano, em História, né? Que todos nós vamos passar, todos nós, não vocês, né? Vimos também as empresas transnacionais, que eu expliquei um pouco na aula da semana passada. É uma empresa que sai do seu país, vai para outra, buscando alguns interesses, é claro, como o mercado consumidor, mão de obra farta e barata, entre outras coisas. Tá? Vimos a mídia, a importância da mídia na globalização, principalmente quando a gente fala assim, de propaganda. Tá? Vimos as novas tecnologias, tanto de transporte como de informação. Tá? Aí a gente vai começar a explicar aqui a partir do tópico. Principais características da globalização recente. Quando fala dessa globalização recente, fala dessa globalização que começou a partir de 91, com o fim da União Soviética, e os países que eram socialistas passaram a ser capitalistas. Tá? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, a substituição do homem pela máquina no processo produtivo, quer dizer, com o avanço tecnológico, as máquinas tomaram o emprego dos homens, tá? Como, por exemplo, na própria fábrica de automóveis, onde toda a produção é mecanizada, são feitos por robôs, tá? Também teve a redução da participação do Estado na economia, quer dizer, com a introdução do neoliberalismo, o Estado deixou de intervir, de investir na indústria privada, tá? Como vai estar no livro de vocês, ó. O neoliberalismo, doutrina econômica desenvolvida a partir de 1930 e introduzida com prática a partir de 1980, valoriza os mecanismos de mercado, quer dizer, oferta e procura, livre iniciativa, como elementos capazes de organizar a vida política, econômica e social de diversas sociedades, cabendo ao Estado apenas o papel de fiscalizador, quer dizer, no neoliberalismo, o Estado não se mete na economia. Eles praticam o liberalismo, que a gente viu vendo o iluminismo, o liberalismo que foi desenvolvido por Adam Smith, que se espalhou pelo mundo, onde o Estado não intervém na economia, tá? Também com a globalização houve a descentralização dos processos de produção. Professor, o que é descentralização? É tirar de um canto, por exemplo, uma empresa produzia só dentro de Itaitinga, ela estava centralizada ali. Mas o que é descentralizar? Por exemplo, essa empresa vai para outros locais. Vamos pegar o exemplo como se fosse uma fábrica de computador, né? Para descentralizar. Digamos, o teclado é feito no Brasil, o monitor feito no México e a CPU feita na Argentina. E
Isso é montado aonde? Nos Estados Unidos. Então isso é descentralização. Cada parte do produto, como é uma empresa multinacional, ela jogou para fazer em determinados locais. E é montado em um canto, tá? Como esse exemplo da fábrica de computadores que eu falei para vocês agora. O desenvolvimento de novas tecnologias de transporte, informações em tempo real, como a internet, integra os sistemas financeiros do mundo e agiliza a comunicação entre as diversas unidades de uma empresa. Como eu acabei de explicar. A empresa tem filiais pelo mundo todo, né? Então ela tem condições de montar um produto em um local e vender em outro e assim sucessivamente. Que é isso, é a descentralização. Tá bom? Isso uma das características da globalização. Tá? Mas a globalização também teve os seus pontos negativos, como principalmente o crescimento da pobreza, concentração de riqueza. O que é concentração de riqueza? Pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, né? Ao contrário. E principalmente o que essas novas tecnologias veio a causar, o chamado desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Quando um trabalhador perde seu emprego para as máquinas. Tá? Acho que não deu tempo a gente passar, mas a gente assistir falando sobre esse desemprego estrutural, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Como eu já repeti na sala, professor, já assisti, mas com uma aula não assistiu ainda. E a Fantástica Fábrica de Chocolate mostra muito bem isso, que o pai do meninozinho lá, né, que é o protagonista do filme, ele perde o emprego para uma máquina. Mas ao contrário de muitos, ele não ficou em casa de braço cruzado. O que foi que ele fez? Foi lá, voltou a estudar e voltou fazendo manutenção na máquina. É o contrário que acontece em muitos países em desenvolvimento, ou países pobres. Porque a pessoa, quando perde um emprego para uma máquina, ela se torna um analfabeto tecnológico. Tá? Que não acompanha o desenvolvimento das máquinas. É igual, pronto, vou citar um exemplo para vocês. Se a gente aqui, nós professores, não tivesse aqui dando aula para vocês, não se adaptassem a esse sistema de estar dando aula, videoaula, como é que a gente ia manter nossos empregos? Isso é uma adaptação que a gente tem que estar tendo. Que a gente teve que fazer. Porque como é que a gente ia dar aula para vocês? Então, se a gente não se encaixasse nisso, talvez a gente perdesse o emprego e fosse considerado analfabeto tecnológico. A gente não poderia gravar uma aula, salvar, editar, né? Que está sendo muito mais complicado, porque na faculdade em nenhum momento a gente viu nenhuma disciplina de como fazer aula pela internet, como se posicionar na frente de uma câmera, como se comportar. Isso a gente não fez nem jornalismo. Mas a gente está tendo que se adaptar. É a mesma coisa que acontece no desemprego estrutural. Se a pessoa não se adaptar àquela nova forma de trabalho, ela vai ser um analfabeto tecnológico. Ah, professor, mas como é que a pessoa, se perder o emprego com a máquina, como é que vai trabalhar? Pode trabalhar operando a máquina, não é mexendo no computador lá. Porque se a gente for pegar aí, tem máquinas que fazem tudo. Tá? Então, a globalização gerou isso, né? O crescimento da pobreza, a concentração de renda e o emprego desestrutural que fundou-se com o analfabetismo tecnológico. Tá? Vocês, né, que estão estudando, talvez quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ver muito bem isso. Os novos tipos de trabalho, como é que funciona. Tá? O mundo globalizado trouxe a divisão bem distinta de grupo dos países na globalização, onde a gente vai falar países desenvolvidos, subdesenvolvidos em desenvolvimento. Tá? Vou dar uma lidazinha aqui. Eu estou de frente para o slide que a gente trabalhou no começo. Vou até mostrar para vocês aqui. Aqui, ó.
O slidezinho lá que a gente começou vendo na sala. É por aqui que eu estou me baseando e explicando para vocês, tá? Aí tem aqui, ó, no atual estágio da globalização, os países passaram por um processo de reorganização de sua estrutura política e socioeconômica. Iremos agora identificar os grupos de nações que emergem dessa nova organização. Primeiro, os países desenvolvidos. Quais são as características dos países desenvolvidos? Vamos lá, ó. São chamados desenvolvidos países com elevado nível industrial. Tá? Eles se destacam na produção tecnológica, pois investem em pesquisas científicas e tecnológicas de ponta, como informática, robótica e engenharia genética. Então, quais são esses países? Vamos dar exemplo: Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, entre outros, que têm já um avançado nível científico, tecnológico, investem em informática, e engenharia genética. Após eles, temos os países de economia emergente, que é o caso do nosso país. Tá? Os países emergentes, esse grupo é constituído por nações que antes eram subdesenvolvidas ou países ex-socialistas, que a partir da década de 50 começaram um forte processo de desenvolvimento econômico e industrial. Olha, só a partir da década de 50. Vocês vão ver, quando vocês estiverem ano que vem, mais uma vez, estiverem no 9º ano, quando a gente vai estudando sobre Getúlio Vargas, que foi só Getúlio que começou, a partir de 1950, um processo de industrialização do Brasil, concluído por Juscelino Kubitschek. Tá? Porque até então o Brasil ainda era um país agrário. Então, por isso que a partir de 1950 diz aqui que eles começaram a se transformar. Professor, quem são exemplos desses países? Os países dos BRICS. Como, por exemplo, Brasil, África do Sul, Índia, a própria Rússia, que na época era a União Soviética. Aí aqui na América do Sul, a Argentina. Na América do Norte, exemplo, o México. Tá? Também existem os países chamados tigres asiáticos, que estão também emergindo economicamente, que são países fortes, graças ao capitalismo. Vocês vão entender também isso no 9º ano, quando a gente estiver estudando a Guerra Fria, porque esses países ficaram do lado dos Estados Unidos e eram capitalistas. Os tigres asiáticos, os países em desenvolvimento do sudoeste e leste da Ásia, que desde 1970 apresentam um intenso e acelerado crescimento econômico e industrial. Quais são esses países e uma cidade que faz parte da China? Singapura, Hong Kong, que é incorporada à China, a Coreia do Sul e Taiwan. Então esses são os tigres asiáticos, países em desenvolvimento. Aí vem o grupo dos países que estão em desenvolvimento. Tá? Mesmo com o desenvolvimento de algumas indústrias, as nações em desenvolvimento apresentam um conjunto de economias ligadas às atividades primárias, como a agropecuária, o extrativismo mineral. Então, esses países, eles ainda estão naquela parte agrícola, na agricultura. Arrancam do solo um meio de economia, como a mineração. No mundo em desenvolvimento são marcantes o grau de pobreza e a baixa expectativa de vida e a péssima distribuição de renda e as elevadas taxas de analfabetismo e desemprego. Quer dizer isso aí? O IDH super baixo. Que a gente sabe que os indicadores do IDH: saúde, economia, que é a renda, e educação. Professor, dá para citar alguns países? Angola, Etiópia, Chadé, Madagascar, Afeganistão, Nepal, Bangladesh e o Haiti. Compõe essa lista de países que também podem ser denominados na atualidade de menor
socioeconômico, quer dizer, são países ainda pobres, né? Aí a gente tem organismos reguladores na esfera global. Quais são esses organismos? O Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? Tem como principal objetivo promover a cooperação econômica em escala global. O que é que o FMI faz? Empresta dinheiro aos países que têm necessidade. Tá? Ao lado dele tem o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que tem o objetivo de oferecer financiamento para os governos investirem nas áreas de estrutura, como transporte, geração de energia e saneamento. E no lado social, outro organismo, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. As funções primordiais dessa instituição são as de fiscalizar e regulamentar o comércio mundial. Tá? Aí surgiram grupos de ajuda que você já deve ter ouvido falar, um para ajudar o outro, como é o caso do G7, né? As 7 maiores economias capitalistas daquele período da Guerra Fria. Quem era? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Tá? Um ano depois houve a adesão do Canadá. Do ponto de vista jurídico, o G7 nunca existiu como instituição, quer dizer, estão entre eles. Com o fim da Guerra Fria surgiu outro grupo. Qual? O G8. Grupo que inclui 7 países, incluindo a Rússia, que entrou após o fim da União Soviética. Tá? E por fim, o que o Brasil faz parte, que é o G20, que acho que a gente já viu aí. Você já deve ter visto na televisão alguma reunião que fala sobre o G20. G20, recentemente, o avanço da globalização e as crises de diversos setores contra seus efeitos caóticos fizeram com que alguns países emergentes criassem, em 1999, o Grupo dos 20. Entre eles está a China, Índia, Brasil, México, Coreia do Sul, Indonésia e Turquia. Tá? E para encerrar, vamos ver a globalização e o consumismo, que está extremamente ligado. Quando a gente fala em consumismo, a gente lembra em propaganda. Como eu já devo ter citado algumas vezes na sala, às vezes a gente compra as coisas sem necessidade, só por causa do consumismo. Mas isso está atrelado o quê? A globalização. Se a gente olhar o que está aí no livro de vocês, a continuada marcha da globalização instaurou no mundo o fenômeno do consumismo. Nos países desenvolvidos, os elevados rendimentos levaram a sociedade a usufruir intensamente de bens e serviços oferecidos. É importante destacar que alguns desses produtos podem ser considerados bens de consumo dispensáveis. Então, o que ele está explicando aí? Que as pessoas compram sem a necessidade. Mas tudo isso o quê? Por causa da propaganda. Faz com que o consumismo cresça. Mas não sei se eu já citei aí na sala, né? Quando a gente estava na sala de aula. Muitas vezes a gente vai para uma loja de sapato, que eu vou falar a Casa Pio, que é a mais famosa. Você chega lá, vou comprar um sapato. Quando sai com 2, uma sandália, meião, uma chuteira, se tiver a fim de jogar bola, ou as meninas aí que não joga bola, compra uma sandália com salto alto e assim sucessivamente. O que é isso? É o consumismo. Né? Então aqui, assim, falando do consumismo, a gente acaba esse capítulo. Tá? Até mais. Eu vou deixar lá na plataforma qual vai ser a nossa atividade. Tá bom? Qualquer dúvida me chamem pelo WhatsApp. Valeu, pessoal!